Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Ativação Cast. Que saudade que eu estava aqui de falar com vocês nesse formato, nesse tipo de conteúdo. Quero falar aqui que tenho a honra de estar com os meus mentorados de Monte Alto, São Paulo, que Deus, igual eu falo, né? Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E já quero falar aqui para você que o Ativação das Águias voltou, só que voltou de uma forma diferente, única. Nesse ano, nessa próxima edição, vai acontecer o Ativação das Águias Experience, que é uma ativação para mulheres que vai para um outro nível. Você que tem o seu propósito já definido e quer ir para um outro nível, essa ativação é para você. E se você quer ativar o seu propósito e fazer as coisas com propósito, essa ativação também é para você. Então, até a logo, o formato já está com diferença aí no mercado e temos também parceiros já fechados para causar uma experiência em você, mulher, que vai chegar lá e vai receber o transbordo na sua vida e vai mudar totalmente ela. Então, agora, sem mais delongas, estou aqui com os meus alunos, estou com a Cíntia, com a Karina, com o Luciano. Todos eles não eram mentores, não eram palestrantes, até conhecer o método IPR, que é Identidade, Posicionamento e Resultados, que é uma mentoria que eu vendo depois ali, né, que acontece os eventos, no evento, claro, eu faço essa mentoria só vendida nos meus eventos. Se você quer fazer o IPR, você tem que estar no evento para fazer esse investimento e passar por esse processo. Então, eles deram sim, um sim para eles, depois deram sim para mim, e nós agora estamos aqui nessa jornada fazendo acontecer. Então, eu vou começar aqui com a Cíntia. Cíntia, já dei as boas-vindas aí, já fala com a galera. Muito obrigada pela oportunidade. E aquilo que eu venho, quando eu comecei e aceitei, foi a melhor coisa, assim, do momento da minha vida, dizer o sim para mim e ter conhecido você. E depois daquele momento, a gente só vem evoluindo, vem crescendo pessoalmente e profissionalmente. Eu me descobri, né? A Cíntia, 35 anos, mãe, esposa, família, né? Completa, graças a Deus. E tive a oportunidade de finalizar o meu propósito e estar transmitindo, né? A minha parte, a minha emoção para as pessoas, a parte do meu profissionalismo, o servir. Então, antes de tudo, a gente serve a Deus, Ele está com a gente e, consequentemente, a gente alcança os nossos propósitos. É sobre isso. Você falou assim, terminar o propósito, terminar de descobrir o propósito. Isso. E sabe que eu fico mais feliz de você não ter falado nada de contabilidade, porque você já entendeu sua identidade. Com certeza. Porque ela é contadora, ela é minha contadora do Grupo Águias em Ação. Já vou começar a vender vocês aqui agora. Então, contadora do Grupo Águias em Ação. Então, assim, ela não falou, eu sou contadora, tal. Ela entendeu a identidade e é sobre isso. Sim. As pessoas acham que elas vivem na parte assim, eu sou uma profissão. Não, você é filha e amada de Deus. E o que é que Deus tem pra mim? É bem assim. Karina, maravilhosa, uma mulher usadíssima por Deus, que eu vou te falar, viu? Ela fica na parte da intercessão dos meus eventos, que eu falo assim, não dou conta sozinha, não dou conta, ora por mim, o pau tá quebrando, é bem assim. Olha, eu destruindo o posicionamento aqui, né, na oratória. O pau tá quebrando, eu preciso aí de oração e intercessão, e essa mulher de Deus aqui, ela vai falar com vocês aqui. Quem é você, Karina? Eu hoje, né, eu entendi que eu sou uma mulher forte, sou uma mulher corajosa. Eu descobri o meu propósito, né, através do primeiro evento que eu participei, da Ludmilla. E sou grata a Deus por ter conhecido a Cíntia, por Deus ter colocado a Cíntia na minha vida, por Deus ter colocado a Ludmilla. E agora, né, a Joyce e o Luciano, que estão fazendo parte da minha vida também. E por ter descoberto o meu propósito. E por ter também destravado o que me impedia de realizar, o que me impedia de ajudar as pessoas, o que me impedia de motivar as pessoas. E hoje eu reconheço isso em mim. Hoje eu consigo ver a mulher que Deus quer que eu seja. Então, hoje eu sou aquela mulher que Deus quer que eu seja. Hoje eu sei que eu sou a filha do meu pai,
lá do céu. Hoje eu sei hoje eu consigo agir como filha. Hoje eu sei a minha identidade, porque eu sei que eu sou filha do Rei Altíssimo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono de tudo, e eu entendi isso e tomei posse e não aceito nada menos do que Deus tem pra minha vida. Eita, Glória! Vocês estão vendo aí, né? O poder. Vocês não estão entendendo a energia que tá aqui. Se você tá sentindo a energia daí, vocês não estão entendendo a energia que está aqui agora. E é sobre isso. Quando você entende quem você é e pra onde você quer chegar, ninguém te impede. Ninguém consegue te segurar. As críticas, julgamentos, ninguém consegue. Ninguém. Então, assim, eu tive que aprender isso na dor, não foi no amor. Infelizmente foi na dor, mas ainda bem que aprendi. Que quanto mais você entende onde você quer chegar, mais você vai percorrer e vai acontecer decepções, mas vai acontecer muita transformação também. Agora tem aqui o meu aluno. Esse daqui, ele foi um dos primeiros que apostou em mim. Falou assim, eu vou fechar com ela. Foi assim, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Luciana, quem é você? Primeiramente, eu sou Luciano Martins. Sou filho do Criador do Universo. Mais pertinho do microfone. Sou filho do Criador do Universo. Sou cristão. Tenho uma família maravilhosa. A minha esposa Joyce. Deus tá aqui também, tá ó. aqui junto com nós. Ela é minha aluna. Ela é magnética, que atrai mulheres e transforma vidas. Tá aí. E Deus nos presenteou com um casal de filho. A Melissa vai completar esse mês 18 anos. E o Nicolas também faz 15 anos. Então, posso dizer, somos uma família abençoada. E quero agradecer, primeiramente também, lógico, sempre na minha vida, primeiramente a Deus. E a Lude também, por ter dado essa oportunidade. Vou falar um pouco para vocês, ser breve, porque eu gosto de falar um pouquinho, tá? Quando teve o evento, quando foi para Monte Alto, teve lá o evento da Lude, e eu fui o primeiro. Quando ela falou assim, quem quer palestrar? Eu fui lá o primeiro, lá levantei a mão, todo mundo veio pro lado, falei, meu Deus do céu. Mas é quando a gente descobre o nosso propósito, o nosso chamado, funciona assim, porque for analisar o meu passado, quem eu era ano passado, a mudança de chave que eu tive, só quem me conhecia que pode falar hoje a pessoa que eu me tornei. E se eu sou essa pessoa, sou agradecido, logicamente, primeira vez, primeiro Deus e a minha esposa, que ela sempre me ajudou, sempre me orientou. E tô aqui, descobri meu propósito, tô em busca dele, em melhorias, e um desejo que é meu, impactar a vida das pessoas. Como? Através do empreendedorismo, através de falar de Deus, que Deus é maravilhoso, né? Ter esse ser aqui dentro de nós, todos nós aqui somos cristãos, cremos em Deus, e quando tem Deus na frente, o resto é consequência. É verdade, é isso aí. Pra quem não tá entendendo nada, né? Essa parte, assim, que eu faço a venda da mentoria, eu ensino isso também. Alunos, pessoas venderem uma mentoria dentro dos eventos. Não é sobre só fazer o evento é um propósito, um chamado ali de conexões e tudo. Mas a mentoria é uma continuidade. Não dá pra dentro de um evento você entregar tudo. Quem me dera se eu pudesse entregar tudo ali. Mas tem um processo, tem ferramentas, tem desbloqueio, tem ferramentas profundas, né, cara? Bem profundas. Muito profundas. E quando a gente dá liberdade, quando a gente abre o nosso coração abre a nossa mente, desbloqueia a nossa mente para aquilo que está sendo ensinado, é algo sobrenatural. A gente vive o sobrenatural de Deus. E o tratamento das mentorias, eles nos trata de dentro para fora. Eu sou uma pessoa improvável de estar aqui hoje. Eu sou improvável. Eu sofri muito na minha vida. E só que eu entendi que esse sofrimento hoje, eu vou trazer ele para motivar mulheres. Eu vou trazer ele para motivar pessoas, para inundar as pessoas, para que elas possam ter certeza que mesmo elas achando que elas são improváveis, o Senhor tem algo para elas aqui na terra. Porque aqui nessa terra, a gente nasceu por um propósito. E o nosso propósito aqui nessa terra não é só a gente trabalhar para ganhar dinheiro e sustentar nossa família. Não, nosso propósito aqui nessa terra vai muito além disso. É o servir, é o transbordo, é transformar vidas com a nossa história. E que bom que vocês entenderam isso. Agora vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aleatória e vamos ver quem vai ser o primeiro a responder. Qual foi o clique que deram na cabeça de vocês de fazer assim, eu preciso servir pessoas?
Bom, o meu foi um momento que você estava lá palestrando e eu senti uma emoção tão grande, eu comecei a sentir, cara, acabei de descobrir o que eu preciso, o que falta, porque é aquilo, estudo, eu tenho 10 anos, né, estudando a parte administrativa, gestora, contábil, perita, e assim, tava bom, tava, mas não estava me completando, então faltava algo. E escutando você falar, aquilo foi me encontrando. Eu falei, achei. Tanto que a hora de erguer, quem vai vir aqui na frente, né? Não só o Luciano como eu, né? Um A belo Joyce. pitch que eu ensino as Sim. pessoas sobre as coisas, tá? Eu ensino isso. Teve ontem um palestrante conversando comigo. Lud, como que você faz pra fazer tantas as conversões dessa forma, pra fazer com que as pessoas vão lá na frente? Quando eu expliquei pra ele, ele falou assim, agora eu entendi, vou colocar isso no meu evento. Sim. Isso é network, mas Com vai lá. certeza. E foi assim, uma emoção sem pensar. Eu tomei a decisão na hora. Tipo, você comunica, né? O meu esposo. Não, simplesmente é agora. E me coloquei, hoje eu começo e não paro mais. Porque eu já tive fase, muitas coisas da minha vida que inicia com uma empolgação e a empolgação ia diminuindo. Então, eu sempre tive aquilo de mim, eu preciso ajudar as pessoas. E eu tenho que ajudar com as ferramentas que eu tenho e melhorando com as minhas ferramentas. E eu entendi que eu tive que aprender, me entender, me encontrar e refazer o nosso passado, né? Aquilo, entender o porquê desses bloqueios. E era uma coisa tão simples, né? Eu, diferente de muitos, né? Eu tenho que agradecer, né? Não tive aquele sofrimento, lógico, os obstáculos da vida, família humilde, pai pedreiro, mãe dona de casa, e com todos os problemas, mas eu tenho uma casa feliz, entendeu? Então eu falo, às vezes, o pouquinho que faltava é só me achar, me entender melhor, porque eu sempre tive essas dificuldades, né, de alguns detalhes que acontecem de sofrimento na vida, e às vezes eu vi que não era por mim, era pela minha família. Então isso me abriu as portas, e lógico, e com consequência, né, a gente tem os nossos obstáculos, e eu aprendi a lidar com isso, porque quando a dificuldade chega, a gente recua. E isso me fortaleceu. E vem me fortalecendo cada dia mais. E não foi fácil estar aqui hoje também. Os obstáculos para chegar aqui em Anápolis foi difícil. Um dia antes quase que eu não venho, né? Poucos, né? Comentei hoje cedo com o pessoal no café da manhã. Eu quase não viria esse final de semana para cá. Mas eu falei, Deus está me iluminando e eu estou indo. Uau, tô arrepiada aqui. É porque você tem algo grandioso pra levar dessa cidade que vai transformar a sua vida. Eu acredito nisso, eu profetizo isso na sua vida, que você vai, assim... Gente, o que eu espero de vocês não é só ficar em mim isso, tá? Porque eu sou ativadora de propósito. E eu já sei do meu propósito, eu ativo o propósito para que vocês possam ativar várias vidas. Então, eu não consigo ativar milhares e milhares de vidas. Eu vou chegar nesse patamar com vários outros formatos de conteúdos e tudo. Mas só que assim, eu preciso de várias águias fazendo isso. Por isso que esse é o meu propósito maior. Então, eu acredito que você vai levar daqui uma das sementes maiores assim na sua vida para você colocar essas outras sementes no coração das mulheres, das pessoas lá de Monte Alto e região. Com toda certeza. Esse é o meu propósito. É isso aí. Como que foi o seu clique? O meu clique foi quando eu passei pela cura. Por curas que às vezes nós achamos que já estamos curados e na verdade não estamos. E aquela falta de perdão, aquilo que tá dentro do nosso coração, que tá ali guardadinho, que se tocar dói, aquilo nos traz muitas travas de concretizar o nosso propósito. Então, quando eu fiz a carta, né, que é uma atividade da mentoria IPR, da Ludmilla, então quando eu fiz a carta, e eu coloquei em prática aquilo que é ensinado, foi aonde eu me libertei um pouco, né? Porque ontem eu creio que eu acabei de ser liberta. Ontem foi a cereja do bolo. Mas eu me libertei um pouco, mas isso me impulsionou a começar, né? Como a Ludmilla sempre fala pra nós, tem que começar, tem que ter a primeira vez. Então, assim, isso me impulsionou a começar. E aí eu comecei.
E aí isso foi me trazendo um destravamento. E ontem foi algo sobrenatural que eu recebi da parte de Deus. Em todas as palestras teve algo que Deus foi falando comigo. Em todas as palestras. Todas as palestras. E isso não é sobre religião. Isso é sobre a nossa conexão com o nosso Pai. Isso é sobre a nossa conexão com Deus. Independente de qualquer religião. Cada palestra que teve ali, Deus foi falando comigo e trabalhando na minha vida de uma forma sobrenatural. E aquilo que eu busquei, que eu tava buscando, eu vim aqui atrás de respostas. Eu saí da minha casa, eu falei, Senhor, eu quero respostas. Eu quero saber se é isso mesmo que é o meu propósito, porque houve uma situação e eu fiquei na dúvida. Por quê? Porque ainda tinha uma ferida lá dentro que precisava ser totalmente curada. E aí foi quando eu cheguei aqui e o Senhor foi falando comigo durante as palestras. Karina, esse é o seu propósito. Uau! Esse é o seu propósito. Porque todas as palestras, eu me vi ali em situações que eu passei. E eu sou uma pessoa que não era pra estar aqui hoje. Eu sou uma improvável. Eu nunca tive apoio dos meus pais pra estudar, pra fazer alguma coisa. Então, assim, eu sou uma improvável. E eu tô aqui pra provar pras mulheres, pra provar pras pessoas, pras empreendedoras que têm medo. Destrave esse medo e vai viver o melhor dessa terra, porque é isso que Deus tem pra nossa vida. Deus fala na palavra dele que a gente viveria o melhor dessa terra. E por que a gente não vai se achar digno de viver o melhor dessa terra? Uau! É isso aí. Muitas pessoas, assim, igual vocês já passaram por esse processo, que acredito que é o que aconteceu comigo também, o que as pessoas têm muito medo de fazer uma carta de perdão. Vocês não têm noção. Várias pessoas que passam por minhas mentorias e tudo, têm muito medo de fazer essa carta de perdão, têm muito medo de passar por esse processo de transformação, pra não mexer na ferida. Tá bom do jeito que tá, mas eu quero o resultado do fulano. Mas eu não quero passar pelo processo. Sim. E o que acontece? O sentimento que mais destrói o ser humano hoje é o orgulho. Então, o orgulho que impede de você entrar numa fase de transformação. Quando você rompe o orgulho, acabou. Deu tudo certo. Sim. Pra quem não sabe, nós estamos, passando esses 3 dias no evento do Conebra, aqui em Anápolis, Goiás, onde tem excelentes palestrantes lá. E é onde, assim, que estamos tendo muito recebimento e conexões. E, assim, só para vocês entenderem, a gente acha que chegamos num ponto de perdão com as pessoas. Só que vocês acreditam que tem uma pessoa na minha vida que vira ou mexe ali uma vez a semana ou cada 15 dias... Eu ligo pra essa pessoa, ou essa pessoa liga pra mim pedindo perdão. Lud, acabei de lembrar disso, de que aconteceu isso, e eu tô com receio com você. Então eu quero te pedir perdão e liberar perdão. Aí eu recebo tudo. Passa outra semana, vem comigo. Olha, aconteceu isso, eu te libero perdão. Porque assim, foi muito intenso o que aconteceu entre eu e essa pessoa. Então, a gente já entendeu a parada, qualquer sentimento, qualquer energia negativa que envolve essa parte de não perdoar, vai ficar drenando energia e você não vive o seu propósito. E é por isso que nós precisamos cada vez mais quebrar esse orgulho para viver essas transformações. Luciano, seu clique, amigo. Meu clique foi lindo. Foi maravilhoso meu clique. Meu clique aconteceu, tem data, tem horário, tem tudo. Meu clique aconteceu dia 20/11/2024, às 7h15 da manhã. Eu indo trabalhar, chegando próximo da cidade de Ribeirão Preto, tinha um buraco, eu fui trabalhar aquele dia de moto, e através daquele momento que teve, tinha um buraco, eu acabei com a moto, graças a Deus não acabei caindo, sofrendo a queda, mas eu vi a morte na minha frente, que até hoje quando eu passo no mesmo lugar, aquilo me arrepia, e aí eu falei, olha aqui, tantos anos para mim mudar minha vida, tomar uma decisão, e sempre era aquela mesma história, ano que vem eu mudo, ano que vem eu mudo, e como todo brasileiro, podemos dizer assim, sempre deixa para depois, né, procrastinando sempre, e naquela virada de chave que eu tive ali, falei, não, aí vim fraturar meu braço, fiquei ali afastado, sem poder trabalhar, mas em casa fazendo, e comecei a meditar. Falei, eu não quero isso para minha vida. Tinha hábitos que não agregavam valores para minha vida, tá? E então, a partir daquele momento, comecei a me dedicar à leitura. Meu tempo foi reservado para estudo, para melhoria, até que um dia teve um evento
da Lu de Monte Alto, que aí minha esposa me chamou, convidou para estar indo assistir esse evento. E se fosse um tempo atrás, quando eu estava falando para vocês questão de hábitos, eu tinha o hábito de ficar jogando futebol. Final de semana, sábado e domingo eu só jogava futebolzinho, e eu saberia que fosse no período antes de eu ter virado essa chave, eu não estaria nesse momento no local que eu estaria, que seria nessa palestra, né, que estava tendo lá na minha cidade, em Monte Alto. E ali, quando teve esse evento, aí foi a hora que a chave acabou de virar completamente. Foi a hora que a apresentação, sempre tive um desejo, que era ser palestrante, fazer algo para pessoas. Sempre gostei de ajudar as pessoas no mundo, que é um dom que vem de Deus, mas tem de mim também. E nessa parte, quando ela falou assim, quem queria aqui gostar de palestrar? Eu peguei, fui o primeiro, levantei a mão, fui, e estamos aqui. Estamos em busca de melhorias, e é isso que eu quero na minha vida. Mas um momento que eu falei para vocês, tem data e horário. Tem data e horário. E é aquele clique, né? Eu preciso mudar de vida. O meu foi no fundo do poço, né? Em 2020, morando de favor na Casa de Conhecidos em Portugal. Então, ali veio meu clique. Eu preciso sair daqui. Qual é o clique que você tá precisando aí na sua vida? Qual é o clique que já aconteceu e você não tá fazendo, não tá agindo fora da caixa e que você precisa aí fazer as coisas acontecerem? Se é de Anápolis, tem uma ativação Experience, ativação das Águias Experience, que vai acontecer dia 26/7, então eu te encontro lá. Luciano, agora vamos lá. Você fez a parte da mentoria MED, que é a mentoria individual comigo. Correto. E você se tornou oficialmente um mentor. Isso. Palmas pra ele. Eu mereço. Pegamos toda a mente dele, o cérebro dele, o conhecimento dele, de tudo o empresário, que ele é engenheiro, tá? Pegamos todo esse ramo empresarial dele, construímos, e ele se posicionou mentor na área de empreendedorismo, tá? Para quem tá iniciando, né? Para quem tá iniciando empreendedorismo, pode ser qualquer área que for. Eu tenho até um caso para poder falar, que a questão, eu fazia, no passado eu fazia o quê? Para vocês entenderem, eu dava essa mentoria de graça, e eu nem sabia que eu tinha esse dom, porque teve amigos no passado que eu acabei orientando ele para estar montando um negócio, e eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele saiu de CLT, ele foi para a área de empreendedorismo, montou uma fábrica de estopa de panos, né, industriais. Hoje, o menino falo menino porque ele é mais novo que eu, tá? Não sou velho, tá? Tem 46 anos. O garoto. O garoto, eu tô jovem, né? Fala assim, poder com o pneu cheio. O rapaz. E esse menino, o nome dele é Paulinho. Por incrível que pareça, eu trabalhei numa multinacional, eu era supervisor dele, e eu incentivei ele a montar um negócio que ele era, que eu enxergava nele a questão de empreendedorismo, no sangue, na veia dele. E hoje ele tem uma empresa de estopa, trabalha diretamente para ele 22 pessoas, fora os indiretos, e acabei prestando um serviço meu de engenharia também para ele, na fábrica dele, numa cidade vizinha nossa. E quando fui lá receber, coitado, que o homem chora. Aí fui lá, passar o cartão dele, e outra notícia maravilhosa. Além de ele ter essa fábrica que ele montou aqui no estado de São Paulo, ele montou uma em Portugal. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, lá em Monte Alto, quem nem conhece Monte Alto, viu? É bem alto. Mas o que acontece? Eu fiquei super feliz porque eu sou uma pessoa, nossa família, aprendemos. Quando a gente vê a felicidade do outro, a pessoa prosperando, eu fico feliz como se fosse comigo. Ainda mais que eu dei uma ajuda. Ajuda não, né? Eu dei uma orientação para ele, e saber que aquele menino que era CLT, no passado, que eu era chefe dele, supervisor de produção dele, ele hoje é um empresário. Ele impacta na vida das pessoas porque ele gera empregos, e montou uma segunda empresa dele em Portugal. Então isso para mim é muito gratificante. É muito gratificante mesmo. Eu tava falando da ativação das águias, mas vai ter o MVL, né? Marketing, vendas e liderança em Monte Alto. Estamos fazendo os ajustes aí para ficar bom para todo mundo. Então vamos definir uma data oficial. E se você é de Monte Alto, está assistindo, os seus conterrâneos aqui, maravilhosos, tendo essa desenvoltura. Imagina você tendo essa desenvoltura também na sua vida. Você está aí parado, meu Deus, qual é o sentido da vida? Cara, faz isso daqui. Viva a sua transformação, porque aí sim você vai encontrar a direção
do que você precisa. Só tem direção quem já sabe qual é o propósito. Faz sentido pra vocês? Sim, com toda razão. Faz sentido, né? Sim. Ontem o pastor Júnior falou lá muito sobre isso. Sim. E é real isso, né? Só tem direção quem realmente entende qual é o propósito e a identidade, da onde que você veio e pro que você nasceu, né? Pra que você nasceu. Agora vamos lá, Cá, mentora de Mulheres. Motivacional empreendedoras. Sim. E qual vai ser, assim, a sua maior promessa? Eu já tenho aplicado alguns exercícios com algumas pessoas que é mais próximas a mim e eu tenho visto o resultado. Então eu quero que a mulher ela encontre a sua essência. Eu quero que ela que ela possa se ver além daquela dona de casa, além da mãe, além da profissão que ela tem. Eu quero que ela se vê de dentro pra fora. Assim como Deus fez na minha vida, como Deus tem feito na minha vida. Então eu quero que essa mulher, ela se vê de dentro pra fora, ela descubra a essência dela e não tenha medo. Não tenha medo de empreender, não tenha medo de investir. Ela dá o passo e Deus vai colocando o chão. Porque quando a gente descobre o nosso propósito e a gente vai em direção dele, não tem como não dar certo. Porque a gente mesmo que o processo seja difícil, mas não tem como não dar certo, só que nós temos que continuar e ficarmos firmes no processo. Porque para chegar ao propósito, nós precisamos passar pelo processo. E o processo nem sempre é fácil. E eu vou estar ajudando essas mulheres a passarem por esse processo, para elas alcançarem esse propósito. Uau, é sobre isso. Muitas pessoas me perguntam, Lud, como encontrar o meu propósito? Que propósito é esse, né? Tem gente que faz até meme. Mas bora lá, ó. Vou ensinar vocês. Aqui tá o seu maior medo. Qual é o seu maior medo hoje? Primeira coisa que aparece aí na sua cabeça. Esse daqui é o seu medo. Do outro lado, de todos os medos, tem um propósito. E qual é o seu propósito hoje? Então, quando você tem um medo aqui, você tem um propósito do outro lado. Se você tem medo de ficar pobre, é porque você nasceu para ser abundante e rica. Uma mulher rica, um homem rico, próspero. Se você tem medo de comunicar, conversar, é porque você nasceu para transformar e impactar vidas. Você nasceu para falar, você nasceu para estar aqui falando, nesse lugar que eu tô falando aqui também. Então, todo medo existe um propósito do outro lado. E é onde que você precisa entender sobre isso. Mas só que existe um caminho. Aí para chegar do outro lado, existe a ponte, né? Então vem aqui, essa parte aqui, com o medo. Aqui do outro lado tá o seu propósito. E vem a jornada de transformação. Que vem todo o caminho que você tem que percorrer. Qual é esse caminho? Autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. Quais são suas dificuldades, suas dores, o porquê que você se sente rejeitado em alguns momentos, qual é os bloqueios que tá tendo dentro de você interno para conectar, para comunicar e buscar pessoas que já passaram pela jornada para estar te ajudando. Porque você pode encontrar o propósito por fora, pode, através das pessoas que vai te ajudar no processo. Porém, o verdadeiro significado do propósito já tá aí dentro de você. Simples assim. Uma aula bem rápida e breve sobre o propósito aqui, para ninguém ficar com dúvida. Cíntia, mentora de... A minha mentoria na parte financeira, contabilidade estratégica e já tem até o método, chama o método 100, contabilidade e estratégia para o seu negócio. Mas eu venho, todo mundo, nossa, voltado, é para a empresa. Sim, mas a diferença é que eu vou trazer aquela parte pessoal, humana, a atenção, porque hoje precisa, no mundo que a gente vive, o mundo do negócio, Brasil, né, é um pouquinho mais complicado. As dificuldades, a gente não tem aquela educação financeira, né, todo brasileiro. Então a gente vai aprendendo com o passar dos dias da vida, levando tombos, quebrando, se endividando, né, vamos dizer assim, chorando. E eu venho com essa parte, a minha contabilidade estratégica, porque tem todos, né, todos os lugares tem. Na minha cidade tem bastante, mas é pegar a pessoa, né, o empreendedor, iniciante, empresas grandes, média, não importa, é trazer, entender a necessidade e até mesmo a parte emocional, porque a gente tem que tratar, gente, primeiro a parte emocional,
para você entender o porquê você está errando. Ou até mesmo, hoje eu tenho pessoas que já têm uma empresa rodando, que é uma das minhas clientes, mas ela fala assim, eu não estou conseguindo alavancar. Eu preciso avançar, né? Então eu venho trazendo isso. E essa é a diferença. Tá, qual que é o seu nível hoje básico? Então vamos iniciar do básico. Eu adoro principalmente quando a gente tem que iniciar do básico, porque é mais fácil. É verdade. A pessoa começa a entender. Então, e o diferencial, eu venho planejando as planilhas, então o meu material eu entrego, eu ensino. Então, eu venho trazendo toda essa atenção que precisa, tanto na minha área contábil, na parte de gestão financeira, que já trabalhei. Eu trabalhava em um clube, é um pouquinho diferente, cada atividade, mas a base é a mesma. Então, eu venho trazendo isso no meu método e na minha profissão como contadora hoje. Então, hoje, os meus clientes são provas, vocês. Todos são clientes da Cíntia. Todos. É verdade. Todos, gente. Sem exceção, todos são meus clientes. E eu acho que eles, pode dizer, né? Não é, mas eu adoro conversar. Eu trago. Eu não gosto muito de conversar contabilidade, não. Eu. A Cíntia, ela manda os áudios pra mim, eu falo, nossa, cara. Aí, olha, porque a classe não sei o quê, eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter que marcar uma reunião com ela. É tudo, gente. Tá assim, antes de vir, eu falei, Luciano, voltando, a gente precisa acertar os pontos. Só boleto que vem, só boleto. Quando ela manda Essa mensagem, parte é Não, boleto. detalhe, a gente tá viajando, né, tal. Aí ela ouve lá do carro, olha, não vai dar pra colocar a parte, assim, do que você quer dentro. Porque, assim, eu fechei 2 empresas, a agência de marketing e de viagens. Eu tinha 2 agências aí, então eu fechei pra viver literalmente meu propósito. Deus pediu isso pra mim. E fechamos tudo, né, CNPJ e tudo, e tô começando totalmente do zero. Só que, assim, você perde como que fala? Aquela questão assim, nossa, do zero, né? Eu vou ter que ir lá no zero. Eu já tava lá fazendo notas, contabilidades e tudo. E ela vem auxiliando muito bem, sabe? Muito bem mesmo. Então eu tô aprendendo também, meus alunos me ensinam muito também, e isso é muito bom. Não, a troca de informação é maravilhosa. E eu tenho orgulho, e eu sei que eu tenho a permissão com a Karina, porque a gente mora na mesma cidade, gente. Mas ela fechou comigo, é um orgulho para mim, por telefone. Então, ela confiou na minha palavra. Eu tive a disponibilidade de escutar ela. Esse é o segredo, é a minha diferença. Graças a Deus, não é só comigo, com os meus sócios, tá? Porque o escritório, a filial é em São Paulo, e eu trouxe pro interior de São Paulo, Monte Alto. E é isso o diferencial. Eu escutei ela, vi o problema dela e fui tirando as dúvidas. Então, a gente desligou, eu já tinha uma nova cliente. Isso é muito gratificante, porque a gente demorou para se conhecer pessoalmente quase 3 meses, né, Cá? Sim, demoramos. Uma cidade tão grande. Tão grande. Tem 60 E pra propriedades. falar, sabe aonde eu vi ela a primeira vez? Foi na Agir Fora da Caixa. Porque me tocou. Foi? Foi! Uau! Isso Nossa! poucos sabem, né, Cá? Porque eu falei assim, eu oferecendo, né, vamos participar e tal. E eu mandei pra ela, você precisa ir. Liguei pra ela, você precisa ir no Agir Fora da Caixa. E ela comprou o ingresso, depois a gente conversou, quase que ela não foi, né, cara? Quase sim. que ela não foi mesmo. E chegou, né, a gente sabe, eu sei que ela já tinha me avisado, chegou atrasada, mas da hora que ela chegou... Ela chegou na hora que ela tinha que chegar. A hora que naquele momento especial, então isso é muito gratificante. E depois disso a gente tomou café, aí ela já foi visitar o meu escritório, a gente já tá fechando parcerias. Sim. Então eu falo, de um negócio surgiu uma grande amizade, né? E eu percebi que ontem isso me mostrou que a Ká, Luciano, a Joyce, é um ciclo que chegou lá dentro. A gente sempre na cidade, mas conhecia... a Joyce moramos no mesmo bairro e a gente não tinha contato, para você ter noção. Então, ontem eu fiquei muito grata, né, com a palestra do Júnior. Eu vou ser sincera, gente, eu sabia quem era, mas eu não conhecia tão a fundo. Então, isso... As minhas emoções... não tenho toda a parte dos problemas que teve... Eu não tive nenhum, mas eu tinha os meus. E aquilo eu consegui me curar dos meus problemas internos comigo mesmo. E é muito gratificante. E no final, eu ganhei o livro da minha amiga, eu não esperava. E eu só falava assim, gente... Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. E foi muito gratificante. Café com Deus Pai. Olha, eu não tenho um livro, porque assim... Gente, sério, esse negócio de academia...
eu vou começar no início do ano, né? O meu Café com Deus Pai é a mesma coisa. Eu vou começar no Dá início umas do ano. aulinhas, viu? Quando eu vejo, já tá de fevereiro. Eu falei, eu não vou comprar um livro, porque eu quero começar desde o começo, né? Mas agora eu tô esperando a edição dele sair, de 2026. Eu vou comprar, mas eu ouço o devocional dele todos os dias. Todos os dias. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu fiquei encantada, assim, e agora... E eu pensei, ela saiu, eu falei assim, ai meu Deus, eu não vou poder comprar agora, porque eu já tinha, né? A gente pensa, mas eu vou comprar depois, prometo, porque eu quero tanto, sabe? Eu senti aquela vontade. Uhum. Aí chega no final da palestra, ela me entrega. Então, eu chorei horrores, né? Então, eu fiquei muito emocionada. Eu falo que, então, eu já eu não tenho porquê, quase igual eu comentei, não ia vir. E eu estou aqui. Eu falei, então, tem tudo, tem um porquê na vida. E a gente vai descobrindo todo dia a resposta. Amém. Amém. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês nunca vão estar curados 100% não, tá? Já vou falar aqui, não. como mentora. Sim, Vocês viram nós temos que nos ontem curar lá, todos os dias. Vocês viram ontem lá que eu fui lá na frente, houve uma transformação interna. Eu já tinha perdoado já várias pessoas, mas eu sempre tenho que me colocar no lugar de humildade para entender o que Deus quer comigo. Então, Deus já usou uma pessoa ali mesmo, foi falando comigo dali. Eu já fui, né, também levando o transbordo para outras pessoas também. Só que sempre tem, vocês viram lá o Júnior falando, né? Sempre tem, a gente acha que tá tudo certo, mas sempre vamos mexer, isso é psicanálise. Vamos mexer um pouquinho lá na ferida e vai ver que ainda tem alguma coisa para acertar. Então, você aí do outro lado, que acha que já foi em eventos, tá tudo bem, tá tudo certo, já tá tudo resolvido. Quanto mais você achar que já tá tudo certo, mais não tá, entendeu? Mais tem que se descobrir, tem que se libertar, tem que se conectar com as pessoas, porque as nossas emoções, imagina só, quando eu comecei o meu desenvolvimento pessoal, foram 26 anos com crenças limitantes daquilo que eu vivia na minha história. Quando eu comecei o desenvolvimento pessoal e até hoje, eu tenho 5 anos de desenvolvimento pessoal, de trajetória e tudo, mentora. Agora imagina, 26 vezes 5, quem ganha? 26. Então, o que acontece? Apesar que quando você entra no desenvolvimento pessoal, você consegue fazer 5 anos em 1. Certo? Mas se você não policiar algumas coisas, volta lá para estaca zero. Todas as vezes que vocês estiverem num nível muito bom da vida de vocês, a vida antiga, ela vai vir bater na porta querendo fazer vocês voltarem. Então, fica aí para vocês uma reflexão sobre isso, para que possamos aí cada vez mais estar disposto à transformação a todo momento. E aí? Tá com o terror aqui em Anápolis. O soldado e Paulo Marçal aqui. Vocês bloquearam o Luciano antes dele sentar aqui, gente. Ele tá até duro assim, ó. Ele tá assim, ó. Emoção. Vermelho, assim, ele tá assim, ó. Não sei se eu falo, Não sei. Mas vocês sabem que eu falo. Seja você. A gente já fez um talk show uma vez num evento. Ele falou só. A galera ficou assim, cara. Desbloqueou, né? Falando horrores. Não, eu vou falar pra vocês imaginam. Vem pra Anápolis, fica numa casa com 3 mulheres. Nossa! Você acha que o homem vai ganhar? Aí chega eu! Chega a quarta. A mentora! Como que eu vou ganhar? Mas eu sou persistente, eu vou chegar lá e eu vou conseguir. Se eu pôr na cabeça, eu chego. E ó, falar pra vocês, tá? Eu tenho uma tarefa difícil que eu prometi e eu prometo eu vou cumprir. Que é destravar o marido das mulheres aqui, ó. Palmas pra ele. É isso aí. Palmas pra ele. Nós contamos com você. Nós contamos com você. Quero mandar, né, um abraço pra eles, pros esposos e tudo. Sim. Que ficaram. Parabéns por vocês terem permitido viver, né? São poucos homens que fazem essa permissão, que entendem sobre isso. E eu quero mandar um abraço especial pro Janderson. Por que o Janderson? Porque ele tá fazendo um movimento incrível em Monte Alto com os homens. E aí ele já participa de lá, né? Eu falei assim, cola no Janderson. Aí ele já participa lá. Aí agora os maridos de vocês logo participam lá. Sim, lá já dei a missão, joguei já a missão. Falar um pouquinho pro Luciano. Aqui, nós temos um grupo de empresários cristãos na parte de Monte Alto. Quem começou, quem iniciou foi o Janderson, né?
Então, sou grato a Deus e a Ele também por ter chamado eu por ser um participante desse grupo. Até sinto falta, porque vamos ter reunião lá, mas é por um bom motivo que eu não vou estar junto, tá? É um grupo de empresários cristãos e tem o intuito do quê? Abrir network, tá conversando, falando das dificuldades, porque empreender, todo mundo pensar que tá ouvindo aqui, empreender não é fácil, mas também não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, tá? Desde que você planeje a sua empresa com o tempo. Sempre eu falo uma fala, agora eu vou voltar a falar de novo agora, que daí eu gosto muito dessa frase, né? Comece pequeno, sonhe grande, até vou chegar. Eu faço porque essa frase é forte para mim. Porque eu comecei do zero, quem me conheceu, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, comecei do nada, numa situação que só Deus na causa, né? Mas comecei, uma coisa que eu não tive na minha vida, uma coisa que não me abate é os problemas. Eu sempre levanto a cabeça, vou para cima e se eu tenho uma meta, um objetivo, um propósito, eu vou alcançar e quero ajudar pessoas a alcançarem. Por isso que eu peguei e falei que eu quero impactar as vidas das pessoas. E esse grupo Caverna, sou muito grato por eles, todos eles. Um abraço no coração de cada um. E logo tô aí de volta aí, trazendo novidade para vocês. Isso aí. Olha, quero conectar vocês com o pessoal de Ribeirão Preto, que estão aqui no evento. Eles já me chamaram para palestrar lá em Ribeirão Preto. Eles falaram assim: Logi, eu não tô entendendo. Você tá vindo pra Monte Alto, você tá vindo pra Ribeirão Preto, você não tá palestrando nos meus eventos. Falou desse jeito. Então eu falei: não, eu tava tão assim focada, mas eu nem tinha. Não, vamos fazer evento aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí eu falei assim: já vou conectar os meus alunos, né, pra tá indo lá, que é pertinho, gente. É 1 hora, né? 1 hora de viagem. 1 hora, pra mim, é 2 dormindo. O Luciano me levando pro aeroporto, assim, ó. Pós-evento, assim, ó. A energia lá embaixo. Mas assim, olha, agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês podem falar da forma que vocês enxergam, tá? Porque cada um tem um óculos nessa visão. Tirei o meu, tá? Tirou o meu. Brincadeira. Então vamos lá. O que é Deus pra você? Pra vocês? Deus, ele é... Eu entendi que eu tive uma ausência do meu pai durante a minha infância. Meus pais são separados. E eu tinha dificuldade de ter esse acesso a Deus. Eu tinha dificuldade de entender que ele seria um pai. Só que quando eu entendi que independente de como foi o meu pai, os meus pais aqui nessa terra, eu entendi que ele é o meu pai. Ele é o meu pai, ele não é o pai. Ele não é aquele pai. Ele é o pai. Então, para mim, Deus, ele é... Eu entendi isso e aceitei isso no meu coração, mas eu passei por processos. E eu entendi que ele nunca desistiu e nunca vai desistir de mim. Então, para mim, Deus é o meu pai. Uau. Pra você, Cíntia? Pra mim, Deus, né, é a base de tudo. Mas eu vou ser sincera, teve um período da minha vida que nem na igreja eu entrava mais. Então, eu me afastei um período, é verdade. Mas não é porque a família não vai ou não. Católica, criada, né, crescida na igreja católica. Eu participava de coral, fiz a catequese, batizada, crismada. E fui criando. E eu tive um relacionamento antes do meu marido. E eu fui casada na igreja. Então era aquela emoção. E depois da separação, de todos os transtornos que eu passei, porque não foi fácil, só não eu e meus pais, né, principalmente, e eu me afastei. Só que no mesmo tempo ele estava comigo. E foi aonde que, depois daquela separação, eu descobri a doutrina espírita. Uhum. A minha prima me levou. Então aquilo eu senti que, às vezes ali eu não me achava, mas eu me encontrei no meu chamado. É seguir a doutrina, é o ensinamento, é os estudos, né? Aquilo, a gente fala de Deus. E ele se aproximou comigo. Ele me mostrou: filho, é aqui que você tem que seguir. Foi fácil? Não foi. A gente sabe, a minha própria família em casa, tinha vezes que eu ia para casa e a gente brigava. Sabe? Por que você vai lá? Porque na época que eu comecei... o centro espírita não era assim, né? Como que a gente sabe? Nossa, o que você vai fazer lá? O porquê do centro? Todo mundo imagina, essa é verdade? Macumba, essa é verdade. E não, gente, é a palavra, é o acolhimento.
E ali eu me encontrei. E nisso, algo que eu não tinha o prazer muito era de ler. E eles me trouxeram isso, a leitura. A minha prima, né, a Tânia, ela é uma das participantes da casa, da União Espírita, onde hoje eu faço parte. E ela me levou, você precisa, ela me acolheu. Tem o atendimento fraterno, eu passo. E se eu preciso hoje, eu passo pelo atendimento fraterno. O que que é? É aquilo, a pessoa está na sua frente, é o que a gente está fazendo aqui, escutando. Então eu vou lá, eu me sinto bem. Eu fiz os estudos, hoje eu trabalho na casa. Entendeu? Então isso é gratificante. Deus veio nessa forma, ele voltou. Nunca me abandonou. Eu voltei para ele, na verdade. Uau, você foi em busca dele. Eu fui em busca dele. E é muito gratificante. Eu sou cristã, eu tenho as minhas orações, às vezes eu converso muito, e eu falo, às vezes eu durmo rezando. Quem nunca? Quem não? Ontem foi um deles. A gente é perfeito, não. Eu posso dizer assim, eu conheço as pessoas, vocês mesmo. Às vezes eu olho e falei, nossa, eu tenho muito o que crescer nessa parte mais eu espiritual, aprendo, né? espiritual. Aí um dia eu, né, conversando numa casa que eu participava lá em Monte Alto, foi um período que eu não estava na União, e o mentor falou assim, você tá passando problema na sua casa. Ele falou assim, você tá se dedicando à casa, mas que adianta você vir aqui todos os dias e sua casa tá abandonada? Os seus pais, o seu marido não estão aceitando, que era o meu Cleito, meu marido atual. E eu entendi. E nesse período eu fiquei mais de 2 anos afastada da casa, mas não de Deus, não dos meus livros. Entendeu? Estudando ali. E graças a Deus, Deus tocou no coração, principalmente do meu marido, que um dia ele chegou em mim e falou assim, volta, porque eu entendi que você precisa estar na casa. Você tem que estar, porque eu não aguento mais ver você apagada. Nossa. Então, daquele dia em diante, eu voltei. Foi onde eu acabei minha faculdade, minha segunda faculdade, e falei, esse ano eu vou estudar, né? Nós, lá, pra gente trabalhar na casa, a gente tem que passar pelo COEM. É um desenvolvimento, a gente aprende a lidar com as emoções. A parte do médium. Eu, graças a Deus, eu comecei um período de desenvolver, mas a gente tem as regras, né? Então agora, né, por motivos maiores, eu vou dar uma parada, não vou parar os estudos, mas eu vou parar, porque a gente tem que se dedicar. E um dos meus objetivos maiores é palestrar na doutrina espírita. Tá longe, mas eu estou Isso aí é o chamado, lá. né? Isso, mas tem tudo um preparo. Sim. Então é isso. E eu vejo muita dificuldade ainda nisso, mas eu sei que eu estou no caminho certo. E sou muito grata das pessoas que passaram, tanto aquelas pessoas que me fizeram mal, sou grata por ser o que eu sou hoje. Agradeço muito a minha filha por vir. A Milena hoje tem 15 anos já. Então, ela foi a virada de chave de toda a minha mudança. 15 anos, né? Eu venho nessa mudança há 15 anos para pensar. Porque foi dela, uma pessoa que estava completando seus 19 anos, tendo a minha filha porque eu quis. Eu fui persistente que eu queria ela, todo o sofrimento que eu tive na gestação, e ela veio. E ela é uma pessoa maravilhosa, ela nunca me questionou. Verdade. Todos esses anos de 15 anos de estudo, de batalha, mãe que trabalhava em 3 empregos, para ajudar os meus pais nunca me abandonaram, e toda a luta, então eu luto por eles. Só que aí eu estava, lutando só por eles, esquecendo de lutar de mim. Né, da minha pessoa. Então, a partir do momento que eu não preciso me cuidar, que automaticamente a gente transmite ajuda, né, para todos ao seu redor. Então, é isso. Então, esse é o Deus. Ele me preparou. Ele trouxe a ferramenta mais linda da minha vida, que é a Milena. E eu falo assim que Deus, ele está em todos os lugares, né? Em cada detalhe. Não é sobre religião, não é sobre doutrina, não é sobre religiosidade. Eu falo isso para as pessoas. É sobre Deus. Deus dentro de nós. Deus é o Cristo vivendo dentro de nós. E quando nós entendemos que para chegar ao Pai precisa aceitar o Filho, precisa aceitar o Espírito nos conduzindo, é onde que tudo muda mesmo de verdade. Então, o primeiro passo para mim, né, nessa parte de quem é Deus, que é bem semelhante na sua parte, não é que eu não tive ausência de pai. Meu pai entregou o melhor que ele podia, mas eu achava que amor era aquilo. E o amor incondicional de Deus, quando você aceita ele na sua vida, é surreal. É surreal, é maravilhoso, é magnífico.
Então, Deus pra mim, assim, se falar que é tudo, né, é vago. Mas eu falo que Deus é acima de tudo, sempre. Você? Vou O que é fechar. Deus pra você? Deus é o Criador do céu e da terra, é o único Salvador de todos nós, e nós estamos aqui nesse momento, tudo permissão de Deus, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos vivos, né? Nós estamos aqui, nós não sabemos aqui nem questão de falar de um segundo, fração de segundo, nós estaríamos aqui. E como eu falei, Ele é Criador de tudo, então nós temos que ser gratos a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, né? Todos nós temos isso dentro do nosso coração, e eu acho tão bonito porque eu posso falar um pouco dessa parte, porque quando eu cresci, meu pai já era evangélico, então eu tive o privilégio de conhecer a verdade, a gente pode dizer, né? A verdade pequena, só que a gente era de uma época, de um período da escola, que você ser evangélico, tá? Tinha o pessoal certa rejeição. Eles falam que é bullying, Não, mas né? assim, na sua época ou até hoje? Hoje não, mas hoje eu acredito. Não. Então, um Mas pouquinho assim, aí, gente, tem um pouquinho. eu sei, mas eu acredito se vocês viverem o que eu vivi, não sou velho não, tá? Mas eu acredito. Luciano, fala a sua idade, sem medo. O homem ele não tem medo Eu tenho de falar. 45, com 45, muito orgulho, vou pronto. fazer 46 e não me troco por muitos mais novos, porque eu tenho a minha idade aqui. A energia. A energia é de um jovem de, nem vou falar de 6, 7 anos, mas eu tenho gás aqui pra dar muito, tá? E a questão que eu falo é o seguinte, que no passado, você falar que você era evangélico, você tinha uma certa restrição. Hoje, por mais que tenha, mas é muito menor, porque hoje, se você falar que você é cristão, que você é evangélico, que você crê em Deus, nosso Pai, você é um diferencial hoje em dia. E hoje, se for olhar em questão de anos, não sei falar dados estatísticos, mas aí pode se falar em questão de 10 a 15 anos, que a era digital aqui que tá, é lindo você falar, dependente, tem uns que não aproveitam, no meu ponto de vista, tá? A questão de usa o nome de Deus, mas independente, estão falando de Deus, tá falando que Deus é maravilhoso, que Deus faz milagre, Deus opera, tudo depende daqui, ó, ele tá dentro do nosso coração. Então, se você que tá ouvindo nós aqui, poder em qualquer momento você falar de Deus, que um dos mandamentos dele, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é uma frase muito forte, porque a partir que o ser humano entender isso, que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, então o que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. O mundo seria diferente, a gente sabe que não seria possível, mas eu vou fazer a minha parte, vou plantar a minha semente, onde que eu tiver, eu vou falar que Deus é bom, e Deus é bom na minha vida. Deus é bom mesmo. Ficou no tempo, Deus é bom. É o Luciano, é isso, gente. Deus é incrível, maravilhoso. Então, assim, pra mim, Deus é Deus de conexões. E é por isso que nós estamos aqui hoje conectados, viu? Sim. Gratidão a todos vocês por tudo. A Joyce também, maravilhosa. Vem cá, Joyce. Ai, cuidado com a Aparece câmera. aqui. Eu vou deixar o carro aqui pra pagar a câmera. A Joyce, ó, gente, a Joyce é a esposa do Luciano. Fala aí pro pessoal. Olá, tudo bom? Ai, que ela é linda, gente. Tem que baixar mais um pouquinho? Aí, ó. Ela é uma mulher, olha que princesa. Magnética. Ela é gerente comercial, né? Da Mary Kay. Diretora de vendas. Diretora de vendas da Mary Kay, lá de Monte Alto e tudo. E ela tem um propósito maravilhoso de transformar mulheres através da maquiagem e também delas terem também uma profissão, um trabalho ali. E elas terem o dinheiro delas fazendo e vendendo a parte aí da Mary Kay. Isso mesmo, Luiz. Obrigada, gratidão, viu? Esse é o ser de luz que me aguenta, me suporta. Nossa, Gente, experiência a gente tá tendo. Eu falo assim, ele é agitadão, né, gente? Ele é muito agitado, mas eu já convivi com muitas pessoas agitadas, eu também sou agitada. E eu falo assim, eu olho pra ela e falo assim, gente, ela é o oposto, mas ela é totalmente o oposto, assim. Mas é o Os equilíbrio, opostos né? se atraem. É o equilíbrio, exatamente. Só pra finalizar aqui, dá tempo ainda pra gente dar uma finalizada? Só pra finalizar aqui, uma palavra que define... Não, na verdade uma palavra não. Pra ser bem rápido. Fala uma mensagem rápida assim, pra pessoa lá do outro lado começar a fazer o que ela nasceu pra fazer. Se você tem o desejo de fazer alguma coisa na sua vida, não deixe para amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Faça hoje. Karina? Você é o seu maior obstáculo.
Uau! Agora Como que eu faço? eu só tenho a dizer, você, mulheres, homens, acredite em você, no seu sonho. Eu sou uma das pessoas de milhões que é a prova viva, que aquela pessoa que estava desanimada e da noite pro dia, eu falei, eu consigo. Estou aqui hoje. Então, não desista do seu sonho. Ele é capaz, Deus está com você e acredite mais em ti. Porque é a primeira coisa que a gente precisa, acredita em nós. O restante, família e amigos, são consequência de acreditar em nossos sonhos. É isso aí. Não basta pensar fora da caixa. É preciso agir fora dela também. Então, quero agradecer, minha gratidão aqui a todos vocês. Vocês são vencedores, mais do que vencedores, só de vocês estarem aqui, só de vocês terem dado sim para vocês, sim ao propósito, sim ao chamado de Deus, e que eu profetizo na vida de vocês, tudo aquilo que vocês desejam alcançar, vocês vão alcançar, e que vocês tiverem que passar por um caminho de transformação, vocês vão passar também, e que Deus abençoe muito, hoje e sempre. Então, estamos finalizando aqui o nosso Ativação Cast. Eu posso dizer que é uma nova temporada. Deu uma ausentada, estava estudando muito psicanálise, estou formando aí. E é onde que eu dei um pouco da ausentada aqui do podcast. Mas eu quero voltar com mais frequência aqui, trazer pessoas extraordinárias igual essas pessoas aqui, para poder compartilhar a história, dar voz às pessoas. O meu propósito é ativar o seu propósito, dar voz ao seu propósito, para que você possa ativar também outras vidas através do seu chamado. E quero agradecer a todo o pessoal de Monte Alto, você que é aí de Monte Alto, um grande beijo, um grande abraço. Eu sou muito acolhida nessa cidade, amo demais, de paixão. Às vezes as pessoas falam assim, Lu, de onde você tá? Eu falo, ou eu tô em Anápolis ou eu tô em Monte Alto, ultimamente. Gosto da pizza de Monte Alto. Pizza portuguesa de Monte Alto. Tem minha aluna lá também, a Tássia. Ela dá uma pizzaria lá. E sim, gente, maravilhoso. Monte Alto, assim, incrível. E quero agradecer você que ficou até aqui no final do nosso podcast. Eu acredito que alguma coisa despertou aí no seu coração. E é onde que eu quero que cada vez mais você se busque por dentro, tá? Busca você por dentro mesmo, quem você é, e depois você já começa a fazer as coisas que você nasceu pra fazer. E que Jesus te abençoe, Jesus te ama, e tamo junto, e até o próximo episódio.